Olá, alunos da ZipByte, eu sou a professora Lilian. Nessa aula nós veremos algumas fórmulas para o cálculo de estatísticas simples. Lembrando que aqui são fórmulas simples, eu não vou passar nada assim avançado nessa aula de hoje. Nessa aula nós iremos calcular utilizando a fórmula conte.número, a fórmula mínimo, máximo e média. Então, dentro dessa tabelinha aqui, eu quero saber qual é a quantidade de números que eu digitei aqui. Vamos supor que aqui eu tenha escrevido palavras, por exemplo, hoje, amanhã. O que vai acontecer? Quando eu calcular com a fórmula lá, contes.número, ele não vai contar palavras, ele conta apenas números. Vamos ver na prática? É igual, e aí vocês digitam conte.número, não esquece, assim, num, quer dizer, conte.num, abre parêntese, tem que digitar com acento mesmo, tá, pessoal? Conte.num. Aqui no valor ele tá pedindo para mim selecionar. Então eu vou selecionar essa coluna aqui. Vocês vão ver que essa fórmula vai contar apenas os números, ou seja, ele não vai contar essa palavra valor, não vai contar hoje e não vai contar aqui amanhã escrito, somente os números. Então, fecho parêntese e Enter. Então, ele me disse aqui que nós temos 15 números dentro dessa tabela. Vamos conferir? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora, se eu mudar aqui, ó, eu vou colocar número. Olha lá, ó. Pode ver, ó, virou 16, tá vendo? Porque agora ele contou esse também, porque ele era uma palavra, mas agora eu coloquei um número no lugar. Mesma coisa esse aqui, vai aparecer 17 aqui, porque aqui eu vou digitar um número. Olha lá. Então, como virou número, ele conta como sendo um dado dentro dessa coluna. Então, a conte, essa fórmula conte.num é para contar a quantidade de números que aparecem em uma tabela. Agora, mínimo. Essa fórmula mínimo, ela procura dentro de uma tabela qual é o menor valor existente. Então, vamos lá. Igual mínimo, também com acento, tá? Igual mínimo. Abre parênteses, seleciona a coluna, fecha parêntese e Enter. Então, ele me disse aqui que dentro dessa tabela, o menor valor é 8. Esse é o menor valor. Na máximo, é ao contrário, ele procura qual é o valor máximo existente em uma tabela. Então, eu vou digitar igual, máximo, abre parêntese. Sempre utilizando acento, tá? Essa fórmula também tem acento. Igual, máximo, abre parênteses, seleciona essa coluna, fecha parêntese e Enter. O maior valor é 78. E agora nós queremos saber a média. Essa fórmula vocês já conhecem bem, porque em algumas aulas anteriores nós fizemos um boletim lá, onde tinha as notas dos alunos e a gente queria saber qual é a média dele no final. Então, aqui ele vai basicamente pegar todos esses valores e calcular qual é a média para esses valores. Então, nós vamos fazer igual, média, abre parêntese, seleciona a coluna, fecha parêntese e Enter. Então, a média desses valores aqui é 28,88. Então, ficou assim. A gente viu como calcular a quantidade de números existentes na tabela, como a gente pode descobrir qual é o menor valor dentro de uma tabela,
qual é o máximo valor e qual é a média. Essas fórmulas podem ser utilizadas também dentro de outras fórmulas. Ajuda também você a encontrar valores mínimos, máximos e médias ou quantidade quando uma tabela é muito grande. Agradeço pela participação nessa aula também. Se houver alguma dúvida, pode estar conversando com o seu instrutor lá online e não esquece de fazer a sua atividade teórica. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!